Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h07 e vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Bom dia, Nama. Bom dia a todos que assistem o Jornal da Brasil Atual. Uchoa, ontem a gente teve uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, agora suspendendo sem prazo definido a implantação do juiz das garantias. Antes a gente tinha uma decisão também em caráter liminar do ministro Dias Toffoli, adiando a implementação por 6 meses, mas agora esse prazo ficou indefinido. Como é que você viu essa decisão do ministro Fux, Uchoa? Essa decisão do ministro Fux, Glauco, que é dada, né, em torno de ações que questionavam a constitucionalidade da Lei 13.964 de 2019, que entra em vigor hoje, né, dia 23, porque ela foi do final do ano passado, mas com vigência 30 dias após, ela foi uma surpresa, assim, porque há poucos dias o presidente da Corte do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli, já havia dado uma liminar suspendendo, na verdade, adiando para 6 meses o início da instalação do juiz de garantia. Quer dizer, a decisão do ministro Toffoli, como você mesmo disse aí, ao passar por cima de uma decisão do presidente do STF, ele desconsidera a autoridade do presidente do STF, que já estava, por sua vez, decidindo contra o Congresso Nacional. Então, assim, ao invés da decisão do ministro Fux ajudar a apaziguar o clima institucional, confunde, porque é mais uma interferência judicial descabida, sem qualquer tipo de justificativa, porque ele elencou, por exemplo, questões orçamentárias que devem ser discutidas, mas o próprio judiciário já havia dito que a criação de um juízo apenas para a investigação não causaria qualquer tipo de transtorno do ponto de vista orçamentário. É claro que, no princípio, você tem que adequar aquela situação nova aos processos que correrão, mas é uma questão de adaptação que não vai ser diferente, não seria diferente daqui a 6 meses, não seria diferente daqui a 7 meses, não será diferente de momento nenhum. Portanto, eu lamento demais que o ministro Fux tenha dado essa decisão. Agora, Glauco, também li ontem à noite no Twitter uma postagem do ministro da Justiça, Sérgio Moro, comemorando, né, a decisão do ministro Fux. Porque foi uma das pessoas que foi contra a inclusão do juiz de garantias. E aí me lembrei daquela passagem da investigação, das divulgações do The Intercept Brasil, em que o próprio Moro, enquanto juiz, dizia para o procurador Dallagnol: "In Fux we trust". Quer dizer, pelo jeito a coisa anda meio combinada aí. O interesse do ministro da Justiça com as decisões desse vice-presidente que passa por cima do presidente da Corte. Mas quem celebrou também foi o coordenador-chefe da Operação Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, que disse o seguinte, Uchoa: "Ótima notícia, em vez de reformas que melhorem nosso sistema de justiça, que é disfuncional contra os poderosos, as mudanças vêm trazendo retrocesso ou criando insegurança jurídica no trabalho anticorrupção." Mas já o presidente... Olha, a frase "in flux e trust" foi dita pelo Moro para o Dallagnol. Pois é. Então, assim, os dois comemoraram. Revela aí justamente essa, digamos, relação bastante próxima, não, Uchoa? Uma amizade colorida que não deveria haver quando você trata de funções institucionais diferentes. Ministério Público, Judiciário e agora envolvendo também o Ministério da Justiça. Quer dizer, aquele que deveria resguardar a legalidade da lei, aquele que deveria tutelar e aquele que deveria só executar as coisas.
Esquisito isso. Inclusive, o jornal Folha de São Paulo diz aqui que a decisão do Fux foi ensaiada no dia 20, quando o ministro reuniu com mais de 10 procuradores gerais e estaduais, também críticos do juiz das garantias. Ou seja, o Fux tem um lado, né? E, na verdade, essa decisão também não acaba atropelando todo o processo do Congresso Nacional, porque o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se referiu a essa decisão como algo que o deixou perplexo, né? Segundo as palavras do Rodrigo Maia, é uma decisão desnecessária e desrespeitosa com o parlamento. Você concorda com essa visão, Uchoa? Concordo totalmente. A matéria foi discutida no Congresso, te coloquei assim, foi uma decisão que não só atenta contra a autoridade do presidente do STF, quanto do próprio Congresso Nacional, que debateu uma legislação e acabou de aprovar. Quer dizer, a lei acaba de ser aprovada, nem entra em vigência. E o relator de um processo, numa ação judicial, que eventualmente é proposta lá no Supremo Tribunal Federal, já concede a liminar suspendendo o juiz de garantia, eu acho um desrespeito muito grande. É muita falta de consciência republicana, se imaginar que os poderes são independentes e que precisam ser harmônicos para as coisas funcionarem corretamente. Isso aí, como eu te disse, não contribui, pelo contrário, só aquece o cenário de instabilidade institucional no país e confunde a cabeça das pessoas. É claro que leva para o debate um rol enorme. A gente acabou de ver na entrevista anterior da entrevistada falando desse rol enorme de pessoas que não conhecem absolutamente nada da discussão e que vai agora passar a dar a sua opinião, porque acha que é assim, acha que é assado, acha que, na verdade não deve ser na forma do achismo, né? Deve ser na base da racionalidade da aplicação do direito. Se o parlamento cria a lei, em princípio, ela é constitucional. Se ela for declarada inconstitucional, isso tem que passar por uma análise aprofundada e não uma canetada só. O camarada suspende indefinidamente algo que já tinha sido adiado por 6 meses pelo presidente do tribunal. É inacreditável isso. Agora, a decisão também afetou outros pontos desse chamado pacote anticrime, né? Que a gente já discutiu que a denominação nem deveria ser essa, Uchoa, mas ela derruba um item que beneficiava presos que não tivessem sido submetidos à audiência de custódia em um prazo de 24 horas. Ele também suspendeu alterações dos procedimentos adotados em caso de arquivamento do inquérito policial. O que eu achei interessante, Uchoa, é que todos os pontos que o ministro Luiz Fux suspendeu, na verdade eles dizem respeito eles vão de forma contrária à onda punitivista que existe no Brasil, né? Agora, os itens que estão a favor, nesses ele não viu problema nenhum. Quer dizer, é bastante incoerente, não, Uchoa? Ou talvez coerente demais. Coerente com a linha de pensamento que ele vem adotando, que é essa de achar que, como você disse, que achei bacana isso que você colocou, não deveria ser chamado lei anticrime, porque lei nenhuma acaba com o crime, né? Criminalidade não se acaba com a lei. Isso aí, pelo contrário, na verdade, uma linha punitivista, ela às vezes põe para debaixo do tapete uma série de problemas sociais que existem e em função dos quais a criminalidade avança ou retrocede e tal. Esses pontos que você comentou, elas vão, por exemplo, contra a presunção de inocência. Ora, se tem uma lei que diz que um preso em 24 horas tem que ser submetido à autoridade judiciária, por quê? Porque aquela autoridade judiciária vai verificar se aquele preso ele tem que realmente ser preso, ou se ele pode sair com a tornozeleira, ou se ele não merece ser preso. Se ele não for submetido, pelo princípio da presunção de inocência, que é um princípio básico do direito penal, fora os outros que tutelam a garantia da pessoa humana, do direito de defesa, ele deveria ser liberado. Aí o ministro Fux pensa o contrário. Não, você tem que ficar preso. Quer dizer, a gente dá avanços do ponto de vista civilizatórios e o ministro Fux dá retrocesso. Quando ele acha que é algo importante, independentemente da razoabilidade constitucional, ele concede. Quando ele acha que é errado, mesmo havendo realidade, uma razoabilidade constitucional, aí ele não concede. É difícil assim, viu, Glauco? Agora, imaginar que o ministro Fux será presidente do STF a partir de setembro desse ano, setembro ou outubro, a passagem encerra a presidência do ministro Toffoli.
Isso que eu ia É isso. perguntar na O Tribunal sequência, Federal inclusive. no Brasil é isso, né? Isso que eu ia perguntar na sequência, inclusive, Uchoa, porque a gente já tem essa perspectiva, o ministro Dias Toffoli é alvo de muitas críticas, né? Mas me parece algo mais razoável do que uma presidência com Luiz Fux, que, como você falou, já tem essas relações bastante evidentes, né, com o lavajatismo, e ainda por cima mostrou aí que não respeita a decisão de um colega, né? Inclusive para outros membros do Supremo Tribunal Federal, ao que parece a decisão do Fux caiu muito mal. A gente pode esperar um Supremo com ainda mais problema, já que o presidente tem bastante poder, inclusive de pautar aquilo que vai ser julgado ou não? É lógico, porque do ponto de vista ético, o que o ministro Fux poderia ter feito era ter pelo menos discutido com o Toffoli, o ministro Toffoli, que já tinha dado essa decisão anteriormente. Essas coisas aconteciam no direito. Essas coisas devem acontecer. Porque, veja bem, como é que funciona um julgamento na Corte Suprema dos Estados Unidos, por exemplo. Ela não tem esse formato, digamos assim, colocar aqui para vocês, com o presidente aqui em cima, né? Aí você tem os ministros de lado e tal. Não, eles são todos em linha, porque ali não existe o mais importante. Ali a decisão é da corte. Você escuta as testemunhas, você escuta os depoimentos, depois a corte se retira, debate, né? E aí tem sim cada um colocando seu ponto de vista, as suas discordâncias, mas a decisão que é proferida depois é a decisão da corte. Porque mais do que um ou outro ministro, o que importa é a estabilidade constitucional que precisa ser posta a partir de então. Mas no STF, cada vez mais fica claro, na Suprema Corte do Brasil, cada vez mais fica exposta uma ruptura, uma fratura, o que não é bom para a democracia. Não quero dizer aqui que concordo sempre com o ministro Toffoli, não. Pelo contrário, discordo muito mais do que concordo. É a mesma coisa com o ministro Gilmar Mendes. Mas, nesses últimos meses, não há como deixar de perceber que há alguns ministros realmente incomodados com essa casa de mãe Joana, digamos assim, para o nosso ouvinte entender, mais leigo, entender de forma compreensível, é o que se tornou o STF. É um monte de pessoas discutindo abertamente, expondo as suas indignações, as suas raivas, os seus ódios, seus rancores, os seus interesses pessoais, as suas visões políticas. Meu amigo, você não é você é um órgão do Estado, agindo pelo Estado em nome da sociedade brasileira. Isso é que precisa ser compreendido, que a função de ministro do STF é uma função de um caráter elevado ao extremo. Agora, é claro que o problema causado por isso é que há um embaraço muito grande na compreensão dessas funções em todos os poderes brasileiros. Na matéria anterior, a gente viu, por exemplo, uma crítica ao presidente da República, que acha que só deve falar com quem quer, que não deve qualquer tipo de responsabilidade com o que a imprensa pergunta, com a verdade, com a série de coisas, pois também tem sido assim o Ministério Público no seu agir. Ontem mesmo a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia representou contra o procurador que apresentou a denúncia contra o Glenn Lennon. Por quê? Porque abusou de autoridade, né? E acontece também no parlamento, quando as pessoas brincam de, ao invés de legislar, ficar batendo boca em torno de coisas que são fúteis, e tem sido, lamentavelmente, a história recente do Brasil permeada por esses eventos tristes. Eu queria, inclusive, né, Uchoa, já que você tocou no tema, que você comentasse a respeito dessa nota da BJD e também falasse a respeito desse caso, da denúncia feita pelo Ministério Público contra o jornalista Glenn Greenwald. Parece mais um caso que poderia, na sua avaliação, por exemplo, caber aí na lei de abuso de autoridade? Totalmente, né? Totalmente. Mas antes, eu queria só dizer para aquele que nos assiste, Glauco e Nama, e que nos ouve agora, que o Glenn, no caso do Snowden, lá nos Estados Unidos, o que o Snowden fazia? O Snowden ele era contratado pelo governo americano
para ser o hacker oficial dos Estados Unidos nas informações em outros países. Então, ele hackeava a presença da República do Brasil, lá na China. Existia um setor de hacker de ataque e de defesa nos Estados Unidos, e o Snowden era o chefe disso aí, desse ilícito, contratado pelos Estados Unidos, porque era um cara que sabia muito manejar essas estratégias. Só que o Snowden percebeu que aquilo ali tinha que parar, que os Estados Unidos não tinham o direito de invadir a soberania dos outros países dessa maneira, e resolveu expor aquilo a público. Foi o que ele fez. Ele procurou o Glenn Greenwald, com uma cinegrafista importante também, e expôs aquele conjunto de informações que ele tinha. E foi para a Rússia, onde está em asilo político. A perseguição que se dá do governo americano, claro que isso frustrou os interesses americanos, e o governo americano se coloca contra isso. O governo americano age contra o Snowden, né? Mas o que fez o Glenn? O Glenn, por haver levado a público aquelas notícias que de fato eram de interesses públicos, que não foram captadas por ele, foram captadas por outra pessoa, mas chegaram na mão dele enquanto jornalista, e ele tinha o dever de preservar a fonte. No caso lá nem aconteceu, porque o Snowden mesmo se apresentou. Ele ganhou, foi um prêmio Pulitzer, meu amigo, né? Ele ganhou o Oscar, né? Então, assim, aqui no Brasil, o que está acontecendo com o Glenn? Ao invés de ser aplaudido, reconhecido, premiado, ele está sendo perseguido pelo Ministério Público por exercer atividade jornalística. Olha, Glauco e Nama, isso é gravíssimo, porque a Constituição do Brasil assegura no artigo 5º, inciso 9, a liberdade de expressão, de manifestação, a liberdade artística. Quer dizer, nossa liberdade de imprensa está reforçada no artigo 5º, no artigo 220, e o jornalista ele tem o direito de, claro, uma vez constatando, e aí já é uma questão ética, a verossimilhança daquelas coisas, e o Snowden tem sido muito claro em relação a isso. Você vê que as coisas que são divulgadas, não é divulgado tudo que foi dito naquele áudio. Imagina a quantidade de fotos de brincadeira, de piadinhas, de mau gosto, de coisas pessoais que devem ter nessas centenas de diálogos. Ele tem mostrado aquilo que de fato interessa à sociedade brasileira, que foi os desmandos da Lava Jato, uma ligação espúria do Judiciário com o Ministério Público, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, no caso aí do Infux, o iTrust. Quer dizer, coisas de interesse público que são tutelados pela Constituição. E o procurador, né, da República, quando denunciou o Glenn Greenwald, né, mesmo a Polícia Federal, que nas investigações que fez, tendo asseverado ali que não havia qualquer tipo de argumento que pudesse justificar ou presumir a participação do jornalista na captação daquele material, no estímulo à obtenção daquele material, ou uma contraprestação pecuniária pelo recebimento daquele material, porque aquilo a Polícia Federal expôs, né? Mesmo assim apresentou uma denúncia contra o Glenn. É claro, Glauco, que isso fere a Lei 13.869 de 2019, que é a lei de abuso de autoridade que pode ser aplicada contra membro do Ministério Público. Aquela lei, no artigo 30, ela diz claramente o seguinte, eu vou ler para você: dá início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada, ou contra quem sabe inocente, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Foi em cima disso que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia apresentou uma representação contra este procurador à Procuradoria-Geral da República, para que investigue se esse ato desse procurador ele é lícito. Eu posso até antecipar, ele não é, né? Porque o ato do procurador é claramente persecutório. O procurador, Glauco, não é alguém desconhecido no cenário jurídico nacional. Ele acabou de ter uma denúncia rejeitada contra o presidente do Conselho Federal da OAB.
Né? Por quê? Porque injustamente acusou o presidente da OAB de estar cometendo um crime que não cometeu. Este procurador, ele já fez isso algumas vezes contra o Lula quando era presidente da República. Quer dizer, é um procurador que já tem uma passagem de anos pelo Exército Brasileiro. É um procurador que está fazendo política, não está fazendo a função elevada que deve ser de ministerial de defesa da República. E por isso ele agora vai ter que se confrontar com essa lei recente que entrou em vigência agora no começo do ano e que foi gerada exatamente porque a Lava Jato mostrou o quão possível as autoridades poderiam se exceder no direito de usar uma toga, no direito de ser Ministério Público, nas conduções coercitivas injustas, nas formas de determinação de delações premiadas absurdas, na forma de cerceamento de direito de defesa, na perseguição, na impossibilitação do trabalho do advogado. Então, esse procurador agora vai se dar conta de que existe uma lei no Brasil que quer colocar os pingos nos is. Então a gente vai acompanhar aqui o andamento justamente dessa representação feita pela ABJD. Uchoa, queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, é sempre um prazer participar. Eu queria dizer que para mim tem sido um orgulho muito grande compor a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. Nesse caso foi a nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, que rapidamente diligenciou não só um trabalho de denúncia dessa perseguição ao Glenn pela atividade jornalista, que pode ser extensiva a todos os jornalistas do país, mas que também prontamente fez essa representação, que acho que vai surtir algum efeito positivo, apesar de que acho que o Glenn também tomará as suas próprias providências, porque ele também tem a sua defesa e não vai deixar por menos isso. O Glenn vem fazendo um trabalho impecável, você pode não concordar com ele, mas ele também não está tomando partido, ele só está esclarecendo, só está mostrando para o povo coisas que o povo deveria agradecer por estar fazendo. Se eu pudesse dar o Oscar, eu daria o Oscar para ele. Tá certo. Obrigado, Uchoa. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.